O livro de Tito começa em uma ilha, não em Jerusalém, não em Roma, não em uma grande cena pública diante de multidões, mas em Creta, onde comunidades cristãs já existiam, mas ainda precisavam ser firmadas. No capítulo 1 de Tito, Paulo abre a carta apresentando-se como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Antes de falar dos problemas da igreja, antes de mencionar líderes, falsos mestres ou boas obras, ele coloca o fundamento da missão. Tudo aquilo estava ligado à fé dos escolhidos de Deus, ao conhecimento da verdade e à piedade. Ou seja, para Paulo, a fé verdadeira não era uma ideia solta, nem uma religião apenas de palavras. A verdade recebida de Deus deveria produzir uma vida piedosa, visível, organizada e fiel. A carta começa com uma afirmação forte. Paulo serve a Deus com base na esperança da vida eterna, prometida por Deus antes dos tempos eternos. Ele olha para a igreja em Creta, mas começa levando o olhar do leitor para algo muito maior. Antes daquela ilha, antes daqueles problemas, antes daqueles líderes serem estabelecidos, havia uma promessa de Deus. E essa promessa agora havia sido manifestada pela pregação confiada a Paulo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, depois dessa abertura solene, a carta se volta diretamente para Tito. Paulo o chama de verdadeiro filho, segundo a fé comum. Essa expressão mostra que Tito não era apenas um auxiliar qualquer. Ele era alguém ligado a Paulo pela mesma fé, formado no Evangelho, confiável para uma missão delicada. Tito aparece como um cooperador capaz de representar Paulo diante das igrejas, não para dominar o povo, mas para conduzir a obra que ainda precisava ser completada. Então Paulo revela o motivo da carta. Ele havia deixado Tito em Creta para colocar em ordem as coisas que ainda restavam e estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Essa é a primeira grande cena do livro. Podemos imaginar pequenas comunidades cristãs espalhadas pelas cidades cretenses, crentes reunidos em casas, famílias recém-alcançadas pelo Evangelho, pessoas tentando viver uma nova fé dentro de uma cultura marcada por confusão moral, falsos discursos e práticas que não combinavam com a verdade de Deus. Tito está ali porque a igreja não podia permanecer desorganizada. O Evangelho já havia chegado, mas a obra ainda precisava ser consolidada. Havia fé, mas era necessário formar liderança. Havia comunidades, mas elas precisavam de direção. Havia ensino, mas também havia o risco de falsos mestres ganharem espaço. Por isso, Paulo não trata a organização da igreja como um detalhe secundário. Para ele, colocar a igreja em ordem fazia parte da preservação da própria mensagem do Evangelho. Um ponto importante aqui é entender que colocar em ordem as coisas restantes não significa criar uma igreja artificial, presa apenas a regras externas. A ideia é completar o que ainda estava faltando para que aquelas comunidades fossem espiritualmente saudáveis. A igreja em Creta precisava de estrutura, mas essa estrutura deveria nascer da verdade, da piedade e da esperança da vida eterna. Organização, nesse contexto, não é burocracia vazia. É cuidado pastoral para proteger a fé e fortalecer o povo de Deus. Esse começo já revela a espinha dorsal da carta. Tito não é um livro longo, mas é direto. Paulo escreve porque a fé cristã precisa ser vista na vida real. Ela precisa aparecer na liderança, na casa, no comportamento dos idosos, dos jovens, dos trabalhadores, dos membros da igreja e no testemunho diante da sociedade. Mas antes de tudo isso, a igreja precisa ser colocada em ordem. E essa ordem começa com uma missão clara. Tito deveria cuidar do que ainda estava incompleto e preparar líderes fiéis para cada cidade. Assim, o capítulo 1 de Tito, nos versículos 1 a 5,
funciona como a porta de entrada para todo o livro. Paulo apresenta a origem divina da mensagem, a esperança eterna que sustenta a fé e a tarefa prática de organizar as igrejas em Creta. A carta começa mostrando que uma igreja saudável não nasce do improviso, mas de uma fé firmada na verdade, conduzida por liderança fiel e visível em uma vida transformada. Depois de mostrar por que Tito ficou em Creta, Paulo conduz a carta para a primeira necessidade concreta daquelas igrejas. Homens capazes de cuidar do povo de Deus com firmeza, maturidade e fidelidade. Ainda no capítulo 1 de Tito, nos versículos 6 a 9, Paulo começa a descrever quem deveria ser colocado como presbítero em cada cidade. A missão de Tito não era escolher pessoas apenas porque falavam bem, tinham influência social ou pareciam fortes diante da comunidade. O critério começava pela vida. O líder deveria ser irrepreensível, não no sentido de nunca ter cometido falhas, mas no sentido de não viver debaixo de acusações que destruíssem seu testemunho. A câmera agora se aproxima da casa desse homem. Paulo fala que ele deveria ser marido de uma só mulher e ter filhos crentes, que não fossem acusados de dissolução nem de insubordinação. Antes de olhar para o púlpito, Paulo olha para o lar. Antes de avaliar a capacidade pública de ensinar, ele observa a vida doméstica. A igreja em Creta precisava de líderes que não sustentassem uma aparência espiritual diante dos outros, enquanto a própria casa revelava desordem, infidelidade e falta de governo. Em seguida, Paulo amplia a descrição. O presbítero é chamado de despenseiro de Deus. Essa expressão é forte. Ele não é dono da igreja. Ele não governa o povo como se a comunidade fosse sua propriedade. Ele administra algo que pertence a Deus. Por isso, não poderia ser soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de ganho desonesto. Em um ambiente como Creta, onde Paulo logo mencionará discursos enganadores e interesses impuros, a igreja precisava de líderes que não fossem movidos por vaidade, agressividade, vícios ou dinheiro. Mas Paulo não apenas diz o que esse líder não deve ser. Ele mostra o que precisa aparecer em sua vida. O presbítero deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, santo e moderado. A liderança que protege a igreja não é apenas aquela que combate o erro com palavras, mas aquela que oferece ao povo um exemplo visível de vida transformada. Em uma comunidade ainda sendo consolidada, o caráter do líder funcionava como uma espécie de referência viva. O povo olhava para ele e via, em carne e osso, o tipo de vida que o evangelho deveria formar. Então Paulo chega ao centro da função pastoral. O líder deve ser apegado à palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Aqui a liderança deixa de ser apenas exemplo moral e aparece também como guarda da verdade. O presbítero não podia ser alguém inseguro diante da palavra, nem alguém que moldasse a mensagem conforme a pressão do ambiente. Ele precisava segurar firme a doutrina recebida, ensinar o que edifica e responder ao erro quando a igreja fosse ameaçada. Um ponto importante aqui é entender que Paulo não separa caráter e doutrina. Para ele, um líder não é aprovado apenas porque sabe ensinar, nem apenas porque tem boa reputação. As duas coisas caminham juntas. A vida do presbítero precisa confirmar a mensagem e a mensagem que ele ensina precisa guardar a igreja. Quando uma dessas partes falta, a comunidade fica vulnerável, ou a verdade perde credibilidade por causa da má conduta, ou a boa aparência não consegue proteger o povo do engano. Essa lista de qualificações mostra que a primeira defesa da igreja em Creta não seria uma estratégia complexa, mas liderança fiel. Homens maduros, sóbrios, hospitaleiros, santos,
justos e firmes na palavra, seriam levantados de cidade em cidade para cuidar das comunidades. Paulo sabia que, sem esse tipo de liderança, igrejas recém-formadas poderiam ser facilmente confundidas por vozes fortes, discursos religiosos vazios e interesses pessoais disfarçados de ensino. Sim, o capítulo 1 de Tito, nos versículos 6 a 9, mostra que a ordem espiritual da igreja começa com líderes cuja vida não desmente o evangelho. A igreja precisava de presbíteros que cuidassem como despenseiros de Deus, vivessem de maneira digna e permanecessem firmes na sã doutrina. Antes de falar diretamente dos falsos mestres, Paulo mostra que a igreja só estaria preparada para enfrentá-lo se tivesse liderança íntegra, madura e fiel à palavra. Depois de mostrar o tipo de liderança que deveria cuidar das igrejas, Paulo abre a cortina e revela por que essa liderança era tão necessária. A igreja em Creta não precisava apenas de organização. Ela precisava ser protegida. Ainda no capítulo 1 de Tito, nos versículos 10 a 16, Paulo descreve o ambiente que Tito encontraria. Havia muitos insubordinados, faladores vazios e enganadores, especialmente entre os da circuncisão. A carta muda de tom. Até aqui, Paulo vinha mostrando o perfil dos presbíteros fiéis. Agora ele mostra o contraste: homens que falavam muito, mas não conduziam o povo à verdade, homens que pareciam religiosos, mas estavam desordenando a vida das famílias. A cena agora sai da escolha de líderes e entra no interior das casas. Paulo diz que esses falsos mestres transtornavam famílias inteiras, ensinando o que não convinha por causa de ganho desonesto. Isso mostra que o problema não era pequeno. O erro não estava apenas em uma discussão distante, nem em uma opinião isolada. Ele já estava entrando nos lares, mexendo com a consciência das pessoas, confundindo famílias e usando a linguagem religiosa para abrir espaço para interesses impuros. Paulo então usa uma frase dura, citando o próprio testemunho de um profeta cretense. Os cretenses eram sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. A intenção não é fazer uma ofensa vazia contra um povo inteiro, mas mostrar o peso do ambiente moral em que aquelas igrejas estavam sendo formadas. Tito estava em uma ilha, onde a reputação cultural já era marcada por engano, brutalidade e descontrole. E dentro desse cenário, a igreja precisava aprender a viver de outro modo. Por isso, Paulo manda Tito repreendê-los severamente, para que fossem sadios na fé. A repreensão aqui não aparece como explosão de raiva, mas como cuidado pastoral urgente. A igreja estava em perigo. Quando o ensino errado começa a dominar a casa, quando a fé vira instrumento de lucro, quando a religião se mistura com impureza de coração, o silêncio deixa de ser prudência e passa a ser abandono. Tito deveria agir para que a fé fosse curada, fortalecida e preservada. Em seguida, Paulo mostra uma das formas desse engano. Eles estavam dando atenção a fábulas judaicas e mandamentos de homens que se desviavam da verdade. O problema não era a lei de Deus em si, nem o valor das escrituras do Antigo Testamento. O problema era uma religião construída em tradições distorcidas, regras humanas e discursos que afastavam as pessoas da verdade do Evangelho. Em vez de formar uma vida piedosa, esse tipo de ensino alimentava orgulho, confusão e aparência espiritual. Então Paulo toca em algo mais profundo. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. A mente e a consciência deles estavam contaminadas. Essa é uma frase pesada, porque mostra que o problema dos falsos mestres não era apenas intelectual. Eles não estavam apenas errando em alguns pontos de doutrina. O coração estava corrompido, a consciência estava manchada, e isso afetava o modo como viam tudo.
ensinavam tudo e conduziam os outros. Um ponto que pode confundir aqui é a frase para os puros: todas as coisas são puras. Paulo não está dizendo que tudo é permitido ou que o cristão pode viver sem discernimento moral. O sentido é que a pureza verdadeira não nasce de regras humanas, rituais externos ou aparência religiosa, mas de um coração transformado diante de Deus. Os falsos mestres, mesmo falando de religião, tinham mente e consciência contaminadas. Por isso, até sua maneira de ensinar e julgar as coisas era corrompida. O retrato final é um dos mais fortes da carta. Paulo diz que eles professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. Com a boca, afirmavam fé. Com a vida, desmentiam essa fé. Diziam conhecer a Deus, mas suas ações revelavam outra realidade. Eram abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A carta deixa claro: uma fé que não produz vida transformada se torna apenas discurso religioso. Esse trecho ajuda a entender por que Paulo havia começado falando de liderança íntegra. A igreja em Creta estava sendo ameaçada por pessoas que sabiam falar, mas não sabiam viver a verdade. O ensino falso não ficava preso ao campo das ideias. Ele entrava nas casas, mexia nas famílias, contaminava a consciência e destruía o testemunho da comunidade. Por isso, Tito precisava colocar a igreja em ordem, estabelecer líderes fiéis e enfrentar aquilo que podia deformar o evangelho por dentro. Assim, o capítulo 1 de Tito, nos versículos 10 a 16, mostra que a batalha em Creta era uma batalha pela verdade vivida. Paulo denuncia falsos mestres que uniam discurso religioso, interesse financeiro, desordem moral e obras contraditórias. E, ao fazer isso, prepara o caminho para o próximo movimento da carta. Depois de mostrar o perigo do falso ensino, ele passará a mostrar como a sã doutrina deve formar uma vida completamente diferente. Depois de revelar o perigo dos falsos mestres em Creta, Paulo não deixa Tito apenas com a missão de combater o erro. Ele mostra o caminho positivo, o ensino que deveria ocupar o lugar da confusão e formar uma igreja espiritualmente saudável. No capítulo 2 de Tito, logo no versículo 1, Paulo muda o foco diretamente para Tito e diz: quanto a você, fale o que convém à sã doutrina. A frase é curta, mas funciona como uma virada dentro da carta. De um lado estavam os insubordinados, faladores vazios e enganadores. Do outro lado, Tito deveria permanecer firme, ensinando aquilo que combina com a verdade recebida de Deus. A cena agora se desloca das acusações contra os falsos mestres para a voz pastoral de Tito diante da igreja. Depois de expor homens que transtornavam famílias inteiras, Paulo coloca nas mãos de Tito uma responsabilidade clara: falar de modo diferente. Não alimentar discussões vazias. Não imitar a fala religiosa contaminada. Não responder à desordem com outro tipo de desordem. Tito deveria falar o que convém à sã doutrina. Essa expressão mostra que o ensino cristão tem um efeito sobre a vida. A palavra sã carrega a ideia de algo saudável, íntegro, livre de corrupção. Paulo não está falando de uma doutrina fria, guardada apenas na mente, como se conhecer a verdade fosse apenas repetir frases corretas. No livro de Tito, a sã doutrina é o ensino que nasce do Evangelho e produz uma vida ajustada diante de Deus. Ela cura a forma de pensar, corrige a forma de viver e orienta o modo como a igreja se comporta dentro de casa, na comunidade e diante da sociedade. Por isso, esse versículo funciona como uma ponte. Paulo acabou de mostrar pessoas que professavam conhecer a Deus, mas o negavam por suas obras. Agora ele prepara Tito para ensinar uma verdade que não será negada pela vida, mas confirmada por ela. O
que virá depois mostra exatamente isso. Homens idosos vivendo com sobriedade, mulheres idosas ensinando o bem, jovens aprendendo prudência, Tito servindo de exemplo, trabalhadores adornando a doutrina e toda a igreja sendo moldada pela graça de Deus. Um ponto importante aqui é entender que sã doutrina não significa apenas um conjunto de informações corretas sobre Deus. Em Tito, a doutrina é chamada de saudável porque produz saúde espiritual. Ela não separa fé e comportamento, crença e caráter, ensino e vida. Paulo não manda Tito apenas vencer debates. Ele manda Tito ensinar uma verdade capaz de formar pessoas diferentes em uma cultura marcada por desordem e engano. Essa frase curta também revela o contraste central da carta. Os falsos mestres falavam muito, mas suas palavras confundiam. Tito deveria falar o que edifica. Eles ensinavam por interesse. Tito deveria ensinar a verdade. Eles transtornavam famílias. A sã doutrina deveria organizar a vida da igreja. Eles diziam conhecer a Deus, mas suas obras negavam essa confissão. A doutrina saudável deveria produzir obras coerentes com a fé. Sim, no capítulo 2 de Tito, versículo 1, Paulo coloca Tito diante de sua tarefa principal, ser uma voz fiel em meio à confusão. A igreja em Creta precisava ouvir um ensino que não apenas informasse, mas formasse. Um ensino que não ficasse preso ao discurso, mas alcançasse a vida real. A partir desse ponto, Paulo passará a mostrar como essa sã doutrina deve aparecer em cada grupo da comunidade, desde os mais velhos até os mais jovens, desde a vida familiar até o testemunho público. Depois de ordenar que Tito fale o que convém à sã doutrina, Paulo mostra como essa doutrina começa a ganhar rosto dentro da igreja. Ela não fica presa ao discurso. Ela caminha pelas casas, alcança os mais velhos, forma os mais novos e transforma a maneira como cada grupo vive diante de Deus e das pessoas. No capítulo 2 de Tito, dos versículos 2 a 8, Paulo começa a aplicar a sã doutrina à vida concreta da comunidade. A igreja em Creta não precisava apenas saber distinguir o erro da verdade. Ela precisava se tornar uma comunidade onde a verdade pudesse ser vista no comportamento, na família, na maturidade, na juventude e no exemplo público. Primeiro, Paulo olha para os homens idosos. Eles deveriam ser sóbrios, respeitáveis, prudentes, sadios na fé, no amor e na perseverança. A imagem é de homens que já carregavam anos de caminhada, experiências, perdas, decisões e histórias. Mas a idade por si só não era suficiente. Eles precisavam envelhecer com firmeza espiritual. Em uma cultura marcada por desordem e palavras vazias, os homens mais velhos da igreja deveriam ser um sinal de estabilidade. A fé deles deveria ser saudável. O amor deles deveria permanecer vivo. A perseverança deles deveria ensinar a comunidade a continuar firme. Em seguida, Paulo volta o olhar para as mulheres idosas. Elas deveriam viver de modo reverente, não como caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas como mestras do bem. Paulo não as coloca à margem da igreja. Pelo contrário, ele mostra que elas tinham uma função espiritual importante dentro da comunidade. A experiência delas deveria se transformar em ensino. A maturidade delas deveria produzir cuidado. A vida delas deveria abrir caminho para orientar as mulheres mais jovens. Então a cena entra no ambiente da casa. As mulheres mais velhas deveriam instruir as mulheres jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao próprio marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. Paulo está tratando de uma igreja dentro de um contexto real, em uma sociedade antiga, onde o testemunho familiar tinha grande peso público.
A fé cristã não deveria criar escândalo desnecessário por uma vida desordenada, mas mostrar, dentro das relações familiares, que a palavra de Deus formava pessoas sábias, responsáveis e piedosas. Um ponto que precisa ser explicado com cuidado é a orientação às mulheres jovens sobre a vida familiar e a sujeição ao marido. Paulo não está diminuindo o valor da mulher, nem dizendo que sua vida se resume apenas ao ambiente doméstico. Dentro do contexto daquela sociedade, ele está mostrando que o Evangelho deveria produzir uma vida familiar ordenada, amorosa e respeitável, para que a palavra de Deus não fosse acusada por causa de comportamentos desordenados. O foco do texto não é opressão, mas testemunho, fidelidade e uma vida coerente com a fé. Depois, Paulo se volta aos jovens. A orientação é simples e direta: que sejam prudentes. A juventude carrega força, energia, desejo de agir, vontade de falar, impulso para decidir. Mas na igreja, essa força precisava ser guiada pela prudência. Em Creta, onde havia enganadores, discursos vazios e uma cultura de excessos, os jovens cristãos não poderiam ser levados apenas pelo momento. Eles precisavam aprender domínio, equilíbrio, discernimento e maturidade. Mas Paulo não fala apenas aos grupos da igreja. Ele também fala ao próprio Tito. Em todas as coisas, Tito deveria se mostrar exemplo de boas obras. Sua doutrina deveria ser íntegra, reverente, com linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário fosse envergonhado, não tendo nada de mal a dizer contra a igreja. Aqui a responsabilidade pesa sobre o líder que ensina. Tito não podia apenas dizer aos outros como deveriam viver. Ele mesmo deveria se tornar uma prova viva daquilo que ensinava. A cena é muito forte quando vista como o livro acontecendo diante dos olhos. Tito está em Creta, diante de uma igreja formada por homens idosos, mulheres idosas, jovens esposas, filhos, jovens em formação e pessoas observando de fora. Paulo está mostrando que a sã doutrina atravessa todas essas camadas. Ela não pertence apenas ao momento da reunião. Ela molda o homem mais velho em sua perseverança, a mulher mais velha em sua reverência, a mulher jovem em sua vida familiar, o jovem em sua prudência e o líder em seu exemplo. E há um fio que une tudo isso, o testemunho da palavra. Paulo repete essa preocupação de formas diferentes. A palavra de Deus não deve ser difamada. O adversário não deve encontrar acusação legítima. A vida da igreja deve confirmar a beleza do Evangelho. Em outras palavras, a doutrina saudável precisa formar uma comunidade saudável. Uma igreja onde cada geração entende seu lugar, sua responsabilidade e seu testemunho diante de Deus. Esse trecho mostra que a igreja em Creta não seria protegida apenas por líderes que combatessem falsos mestres. Ela também seria fortalecida por uma cultura de ensino entre gerações. Os mais velhos não deveriam apenas ocupar espaço, deveriam transmitir maturidade. Os mais jovens não deveriam apenas receber ordens, deveriam ser formados em prudência. Tu não deveria apenas supervisionar, deveria ser exemplo. A fé, então, deixa de ser apenas uma confissão falada e passa a ser uma vida vista. Sim, no capítulo 2 de Tito, dos versículos 2 a 8, Paulo mostra a sã doutrina descendo para o cotidiano. Ela entra na idade avançada, na juventude, no casamento, na casa, na fala, no exemplo e no testemunho público. A igreja saudável é aquela em que a verdade não apenas é defendida contra o erro, mas também é ensinada de geração em geração e demonstrada em uma vida coerente. Depois de mostrar a sã doutrina moldando os homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os jovens e o próprio Tito, Paulo leva a mesma verdade para outro ambiente da vida diária.
A fé cristã não deveria aparecer apenas dentro da comunidade reunida, mas também nas relações sociais, no serviço e no modo como cada cristão se comportava diante dos outros. No capítulo 2 de Tito, nos versículos 9 e 10, Paulo passa a falar aos servos. E aqui a câmera sai do ambiente mais interno da igreja e entra nas relações de trabalho e dependência social do mundo antigo. Naquele contexto, havia servos vivendo debaixo de autoridade de senhores, dentro de uma estrutura social muito diferente da nossa. Paulo não está escrevendo um tratado político sobre aquela instituição. Ele está orientando cristãos que já viviam dentro daquela realidade, mostrando como eles deveriam testemunhar o evangelho mesmo em uma posição difícil. Paulo diz que os servos deveriam ser obedientes a seus senhores em tudo, agradando-lhes, não sendo respondões, não furtando, mas mostrando toda boa fidelidade. A orientação é prática e direta. O cristão não deveria ser conhecido pela desonestidade, pela rebeldia vazia, pela resposta agressiva ou pela infidelidade nas responsabilidades confiadas a ele. Mesmo em uma condição social limitada, sua vida ainda podia apontar para algo maior, a transformação produzida pela doutrina de Deus. O texto mostra que a fé chegava até os lugares mais comuns e mais duros da vida. O Evangelho não era uma ideia reservada para momentos religiosos. Ele entrava na rotina, no serviço, na forma de falar, na maneira de lidar com a autoridade, no cuidado com o que pertencia a outro, na confiança que alguém podia ou não depositar em um cristão. Paulo queria que até mesmo aqueles que estavam em uma posição social humilde vivessem de tal modo que a mensagem de Deus fosse honrada diante dos olhos de quem observava. Então Paulo usa uma expressão muito bonita para que, em todas as coisas, adornem a doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina aqui é apresentada como algo que pode ser tornado belo aos olhos dos outros por meio de uma vida fiel. Não porque o comportamento humano acrescente poder à verdade de Deus, mas porque uma vida coerente faz com que a verdade ensinada não seja desmentida pela prática. O cristão não apenas dizia que cria em Deus. Sua fidelidade diária deveria vestir essa doutrina com beleza visível. Ponto importante aqui é entender que Paulo não está aprovando injustiças sociais, nem dizendo que toda a estrutura humana é ideal. Ele está falando pastoralmente com cristãos que viviam dentro de uma realidade histórica específica. A orientação não é para romantizar a posição deles, mas para mostrar que, mesmo em ambientes difíceis, a fé podia produzir honestidade, mansidão, responsabilidade e testemunho. O foco do texto é como o Evangelho molda a conduta do cristão onde ele está. Esse trecho também se conecta com tudo o que Paulo vinha dizendo. Os falsos mestres professavam conhecer a Deus, mas o negavam por suas obras. Agora, Paulo mostra o caminho oposto. Servos cristãos, muitas vezes sem prestígio social, poderiam confirmar a doutrina por meio de uma vida íntegra. Eles talvez não tivessem posição de destaque, talvez não fossem líderes, talvez não ensinassem publicamente, mas sua conduta diária também pregava. A maneira como trabalhavam, respondiam, serviam e permaneciam fiéis comunicava algo sobre o Deus que diziam seguir. A cena é simples, mas poderosa. Em Creta, onde havia faladores vazios, enganadores e pessoas movidas por ganho desonesto, Paulo chama os cristãos a viverem na contramão. Enquanto alguns usavam a religião para obter vantagem, os servos cristãos deveriam rejeitar o furto. Enquanto alguns perturbavam famílias com palavras vazias, eles deveriam demonstrar fidelidade silenciosa. Enquanto alguns negavam Deus por suas obras, eles deveriam adornar a doutrina de Deus por meio de obras coerentes. Assim, no capítulo 2 de Tito, versículos 9 e 10, Paulo mostra que a sã doutrina também alcança o trabalho e a vida social.
A igreja saudável não é formada apenas por líderes corretos, famílias orientadas e jovens prudentes. Ela também é formada por pessoas comuns que vivem a fé no cotidiano, com honestidade, respeito e fidelidade. Em Tito, a verdade de Deus desce até o chão da vida real para que cada atitude se torne parte do testemunho do Evangelho. Depois de mostrar que a sã doutrina deve aparecer na vida dos idosos, dos jovens, das famílias, dos líderes e até nas relações de serviço, Paulo revela a fonte de tudo isso. A vida cristã não nasce apenas de regras externas, mas da graça de Deus que se manifestou. No capítulo 2 de Tito, dos versículos 11 a 15, Paulo conduz a carta para um dos seus pontos mais fortes. Ele acaba de mostrar como os cristãos devem viver em Creta, mas agora mostra por que essa vida é possível. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A palavra que Paulo usa aponta para algo que apareceu, que entrou na história, que se tornou visível. A graça não ficou escondida em uma ideia distante. Ela se manifestou em Cristo, alcançando pecadores, chamando pessoas para uma nova vida e formando um povo diferente no meio do mundo. Até aqui, Paulo vinha falando de comportamento, liderança fiel, homens idosos sóbrios, mulheres reverentes, jovens prudentes, servos honestos. Mas agora ele mostra que tudo isso não é moralismo. O cristão não vive diferente apenas porque recebeu uma lista de condutas. Ele vive diferente porque a graça de Deus o alcançou. Essa graça salva, mas também educa. Ela perdoa, mas também forma. Ela resgata, mas também ensina um novo caminho. Paulo diz que essa graça nos educa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A imagem é de uma graça que entra como uma mestra na vida do povo de Deus. Ela não apenas anuncia que há salvação, ela ensina o salvo a deixar para trás aquilo que não combina mais com Deus. Em Creta, onde havia falsos mestres, discursos vazios, desordem moral e gente que professava conhecer a Deus, mas o negava por suas obras, Paulo mostra que a graça verdadeira não produz uma fé vazia. Ela ensina o cristão a dizer não ao velho modo de vida. Mas Paulo não fica apenas no que deve ser abandonado. Ele mostra também o que deve nascer no lugar disso. A graça ensina a viver no presente século de modo sensato, justo e piedoso. Essas três palavras organizam a vida cristã em várias direções. Sensatez fala da vida interior, do domínio próprio, da mente equilibrada, da pessoa que não é arrastada por impulsos. Justiça aponta para a relação com o próximo, para uma vida correta, honesta e fiel. Piedade aponta para a relação com Deus, para uma vida reverente, consciente da presença do Senhor. A cena da carta se abre ainda mais. A igreja em Creta não está apenas lutando contra falsos mestres. Ela está sendo treinada pela graça para viver no presente século. Isso significa que a vida cristã acontece dentro da realidade atual, no meio de pressões, tentações, culturas confusas e ambientes hostis. Paulo não manda os cristãos fugirem do mundo como se não tivessem mais responsabilidade nele. Ele mostra que dentro deste tempo, a graça forma pessoas capazes de viver com equilíbrio, justiça e devoção a Deus. Então Paulo coloca os olhos da igreja no futuro. Os cristãos vivem aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça que apareceu no passado também ensina a igreja a esperar o futuro. O povo de Deus vive entre duas manifestações, a graça que já se manifestou trazendo salvação e a glória que ainda será manifestada na vinda de Cristo. Entre uma e outra, a igreja caminha sendo educada, purificada e preparada. O ponto importante aqui é entender que, para Paulo, graça não significa permissão para viver de qualquer maneira. Em Tito, a graça é salvadora
e também formadora. Ela não é contra a obediência, ela é a raiz da obediência verdadeira. O cristão não pratica boas obras para comprar a salvação, mas porque foi alcançado por uma graça que muda seu coração, reorganiza seus desejos e ensina uma nova forma de viver diante de Deus e das pessoas. Depois disso, Paulo leva o olhar para a obra de Cristo. Ele diz que Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui está o centro do centro. Cristo não apenas ensinou um caminho melhor. Ele se entregou. Sua entrega tem propósito libertar o povo da iniquidade, purificar uma comunidade para Deus e formar pessoas zelosas de boas obras. Essa frase conecta toda a carta. Paulo não está interessado em uma igreja que apenas pareça organizada. Ele não quer apenas líderes bem escolhidos, famílias bem orientadas e servos honestos. Ele quer mostrar que tudo isso nasce da obra de Cristo. A igreja é colocada em ordem porque Cristo está formando um povo seu. As boas obras aparecem porque Cristo resgatou esse povo da iniquidade. A vida piedosa é possível porque a graça que salva também educa. Em Creta, essa mensagem tinha força especial. O ambiente era marcado por desconfiança, engano e desordem. Os falsos mestres transformavam religião em vantagem. Muitos professavam conhecer a Deus, mas o negavam por suas obras. Contra esse cenário, Paulo coloca a obra de Cristo no centro. O Filho se entregou para criar um povo diferente. Não um povo perfeito por si mesmo, não uma comunidade sustentada pela aparência, mas um povo purificado por Ele, pertencente a Ele e dedicado ao bem. Então Paulo encerra esse bloco ordenando que Tito fale essas coisas, exorte e repreenda com toda a autoridade. Ninguém deveria desprezá-lo. A verdade da graça não era um assunto secundário. Tito deveria ensiná-la com firmeza, porque dela dependia a saúde da igreja. A graça precisava ser anunciada não como desculpa para continuar no erro, mas como a força de Deus que salva, educa, purifica e conduz o povo para uma vida frutífera. Assim, no capítulo 2 de Tito, dos versículos 11 a 15, Paulo mostra o coração teológico da carta. A sã doutrina produz vida diferente porque nasce da graça manifestada em Cristo. Essa graça salva, ensina a renunciar o pecado, forma uma vida sensata, justa e piedosa, mantém a igreja esperando a glória de Cristo e cria um povo zeloso de boas obras. O livro de Tito, nesse ponto, deixa claro que o evangelho verdadeiro não apenas perdoa o passado, ele transforma o presente e aponta a igreja para o futuro. Depois de mostrar que a graça de Deus salva, educa e forma um povo zeloso de boas obras, Paulo leva essa transformação para fora das reuniões da igreja. A vida nova em Cristo não deveria aparecer apenas dentro da comunidade cristã, mas também diante da cidade, das autoridades e de todas as pessoas. No capítulo 3 de Tito, nos versículos 1 e 2, Paulo orienta Tito a lembrar os cristãos de como deveriam viver na sociedade. A palavra lembrar é importante, porque mostra que essas verdades precisavam ser mantidas diante da igreja. Em Creta, os cristãos não estavam isolados do mundo ao redor. Eles viviam em cidades reais, debaixo de autoridades reais, cercados por vizinhos, relações sociais, conflitos, tensões e observadores que avaliavam a fé deles pelo modo como se comportavam. Paulo diz que Tito deveria lembrá-los de se sujeitarem aos governantes e autoridades, de serem obedientes e estarem prontos para toda boa obra. A carta agora mostra que a fé cristã também tinha uma face pública. A igreja não deveria ser conhecida como um grupo rebelde, confuso, arrogante ou destrutivo. Ao contrário, os cristãos deveriam demonstrar uma postura responsável, ordeira e disposta a fazer o bem.
Essa orientação combina com tudo o que Paulo já vinha construindo. No capítulo 1, ele mostrou que a igreja precisava ser colocada em ordem. No capítulo 2, mostrou que a sã doutrina deveria formar homens, mulheres, jovens, servos e líderes. Agora, no capítulo 3, ele mostra que essa mesma ordem espiritual deveria aparecer diante da sociedade. A igreja organizada por dentro também deveria testemunhar por fora. Mas Paulo não fala apenas da relação com autoridades. Ele desce para a convivência comum. Os cristãos não deveriam difamar ninguém, deveriam evitar contendas, ser cordatos e demonstrar toda a mansidão para com todos os homens. A linguagem é simples, mas muito forte. O cristão não deveria ser conhecido por uma língua destrutiva, por discussões sem fim, por dureza no trato ou por espírito briguento. Fé que foi educada pela graça deveria aparecer em uma postura mansa, equilibrada e pacífica. A cena é muito prática. Cristãos cretenses vivendo em ruas movimentadas, em casas simples, em relações de trabalho, diante de autoridades locais e de pessoas que talvez não entendessem sua fé. Paulo não os manda responder ao ambiente com agressividade. Ele também não os chama a uma fé escondida e sem presença. Ele os chama a viver de maneira visível, mas humilde, firme, mas mansa, fiel a Deus, mas pronta para fazer o bem diante dos homens. Um ponto importante aqui é entender que submissão às autoridades em Tito não significa obediência cega a qualquer ordem humana contra Deus. O próprio testemunho bíblico mostra que a obediência a Deus permanece acima de qualquer poder terreno. Mas Paulo está tratando da postura normal do cristão na sociedade, uma vida responsável, respeitosa, pacífica e inclinada ao bem, não marcada por rebeldia vazia, desordem ou espírito de briga. Essa orientação também protege o testemunho da igreja. Em uma cultura onde os cristãos poderiam ser mal interpretados, qualquer comportamento desordenado poderia ser usado contra a mensagem do Evangelho. Por isso, Paulo insiste que eles estejam prontos para toda boa obra. O povo que Cristo purificou para si não deveria viver apenas evitando o mal, deveria ser penasado e preparado para praticar o bem. A fé cristã não é apenas separação do erro, mas presença fiel no mundo. Aqui o livro de Tito mostra uma verdade essencial. A doutrina saudável não forma pessoas ásperas, orgulhosas e sempre prontas para brigar. A sã doutrina forma gente prudente, justa, piedosa, honesta e mansa. Forma cristãos que sabem viver em comunidade, em família, no trabalho e também diante da sociedade. Em outras palavras, a igreja de Creta deveria ser uma resposta viva ao ambiente ao seu redor. Assim, no capítulo 3 de Tito, versículos 1 e 2, Paulo amplia o alcance da carta. A graça que se manifestou em Cristo não transforma apenas a vida interna da igreja. Ela muda também a maneira como os cristãos se apresentam diante do mundo. Eles devem respeitar autoridades, estar prontos para boas obras, evitar a difamação, fugir de contendas e demonstrar mansidão para com todos. A fé verdadeira não se limita ao que se confessa com a boca. Ela aparece na maneira como o povo de Deus vive diante da cidade. Depois de orientar os cristãos a viverem com mansidão diante da sociedade, Paulo faz a igreja olhar para trás. Antes de falar novamente de boas obras, ele lembra quem eles também foram antes de serem alcançados pela misericórdia de Deus. No capítulo 3 de Tito, dos versículos 3 a 8, Paulo conduz a carta para outro ponto central. Ele não permite que os cristãos de Creta olhem para o mundo ao redor com arrogância, como se fossem naturalmente melhores do que os outros. Ao contrário, ele começa dizendo: nós também, outrora, éramos insensatos, desobedientes, enganados, escravizados a várias paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, odiosos e odiando uns aos outros.
A cena agora volta para a antiga condição humana. Paulo não descreve apenas pequenos erros de comportamento. Ele mostra uma vida desorientada por dentro e por fora. Insensatez na mente, desobediência diante de Deus, engano no coração, escravidão aos desejos, maldade nas relações, inveja corroendo a convivência, ódio recebido e ódio devolvido. É um retrato sombrio, mas honesto. Antes da graça, os cristãos também estavam presos nessa mesma condição. Essa lembrança se conecta diretamente com o que Paulo acabou de ensinar. Se os cristãos devem ser mansos para com todos, é porque eles sabem de onde foram tirados. A igreja não vive diferente para se colocar acima dos outros, mas porque foi alcançada por Deus. A mansidão nasce da memória da misericórdia. Quem se lembra do que era antes da graça, não trata os outros com desprezo, mas com humildade. Então, no meio dessa escuridão, Paulo apresenta uma virada luminosa, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, ele nos salvou. A carta já havia falado, no capítulo 2, da graça de Deus que se manifestou trazendo salvação. Agora Paulo fala da bondade e do amor de Deus se manifestando. A salvação não começa na melhora humana, nem em uma conquista moral do pecador. Ela começa em Deus, que se revela bondoso, misericordioso e salvador. Paulo deixa isso claro. Deus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Essa frase é essencial para entender o livro de Tito. A carta fala muito de boas obras, mas Paulo não permite confusão. As boas obras não são a raiz da salvação, elas são o fruto. O povo de Deus deve ser zeloso de boas obras, pronto para boas obras e cuidadoso na prática do bem, mas ninguém é salvo porque primeiro se tornou justo por si mesmo. A salvação nasce da misericórdia de Deus. Em seguida, Paulo descreve essa salvação como lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo que Deus derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A imagem é de uma obra profunda, não apenas externa. Deus não apenas melhora a aparência religiosa de alguém. Ele regenera, renova, purifica e dá uma nova vida. Aqueles que antes eram enganados, escravizados e dominados por paixões agora são alcançados por uma obra interna de renovação. Um ponto importante aqui é entender a relação entre salvação, regeneração e boas obras. Paulo não está dizendo que o ser humano se salva por mudar de comportamento. Ele afirma exatamente o contrário. Deus salva por misericórdia. Mas essa misericórdia não deixa a pessoa do mesmo jeito. A regeneração e a renovação do Espírito Santo produzem uma vida nova, e essa vida nova aparece em boas obras. Em Tito, boas obras não compram a salvação, elas revelam que Deus já começou uma transformação real. Paulo continua mostrando o resultado dessa obra. Sendo justificados pela graça, nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A carta volta ao tema com que começou. Lá no início, Paulo falou da esperança da vida eterna prometida por Deus antes dos tempos eternos. Agora, perto do final, ele mostra que essa esperança pertence aos que foram salvos, justificados e renovados pela graça. O cristão não vive olhando apenas para o presente. Ele carrega uma herança, uma promessa, um destino firmado em Deus. Então Paulo conclui dizendo que essa palavra é fiel e orienta Tito a afirmar essas coisas com firmeza, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Mais uma vez, a carta une doutrina e vida. A verdade sobre a misericórdia de Deus não deveria produzir passividade. A certeza da salvação pela graça não deveria formar pessoas descuidadas. Pelo contrário, quem creu em Deus deveria aprender a se dedicar ao bem. Essa é uma das grandes belezas da carta a Tito. Paulo combate dois erros ao mesmo tempo. De um lado,
ele destrói qualquer orgulho religioso, mostrando que ninguém foi salvo por suas próprias obras de justiça. De outro, ele destrói qualquer ideia de uma fé sem fruto, mostrando que os salvos devem se empenhar na prática de boas obras. A graça não nasce das obras, mas conduz às obras. A misericórdia não apenas perdoa o passado, mas forma um povo útil no presente. A cena final desse bloco é a igreja em Creta, olhando para sua própria história. Homens e mulheres que antes viviam no engano agora foram alcançados pela bondade de Deus. Pessoas que antes eram escravizadas por paixões, agora são renovadas pelo Espírito Santo. Uma comunidade que poderia se perder em orgulho ou discussões vazias agora, é chamada a viver com humildade, firmeza e dedicação ao bem. Assim, no capítulo 3 de Tito, dos versículos 3 a 8, Paulo mostra a base de toda a vida cristã ensinada na carta. Os cristãos devem viver de modo diferente, não porque nasceram melhores, mas porque Deus manifestou sua bondade, salvou por misericórdia, renovou pelo Espírito Santo, justificou pela graça e os fez herdeiros da esperança da vida eterna. A vida transformada nasce dessa obra de Deus e se torna visível em boas obras úteis aos homens. Depois de mostrar que Deus salva por misericórdia e chama os que creem a se dedicarem às boas obras, Paulo conduz a carta para o seu fechamento. O fim do livro não perde o foco. A igreja em Creta precisava ser firme na verdade, cuidadosa contra o erro e útil na prática do bem. No capítulo 3 de Tito, dos versículos 9 a 15, Paulo passa das grandes declarações sobre salvação para orientações finais muito diretas. Ele já havia mostrado que a graça de Deus se manifestou, que Cristo se entregou para formar um povo zeloso de boas obras e que Deus salvou os cristãos não por obras de justiça praticadas por eles, mas por sua misericórdia. Agora, Paulo mostra o que Tito deveria evitar para que a igreja não desperdiçasse sua força espiritual. Ele diz a Tito que evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. A cena é simples, mas muito real. Em vez de uma igreja concentrada na verdade, na piedade, no cuidado pastoral e nas boas obras, havia o perigo de pessoas se perderem em disputas vazias, debates sem fruto e conversas religiosas que não produziam vida. Paulo não está condenando o estudo sério da Escritura, nem a defesa da verdade. Ele está alertando contra discussões que parecem espirituais, mas não edificam, não transformam e não conduzem o povo à fidelidade. Esse aviso combina com tudo o que a carta já mostrou. Desde o capítulo 1, Paulo vinha denunciando faladores vazios e enganadores. Pessoas que transtornavam famílias inteiras, ensinavam o que não convinha e usavam a religião de modo contaminado. Agora, no encerramento, ele volta a proteger a igreja desse mesmo ambiente. Tito precisava saber que nem toda conversa religiosa merece o centro da atenção. Algumas discussões apenas sugam tempo, dividem a comunidade e afastam o povo das obras que realmente expressam a fé. Em seguida, Paulo fala sobre a pessoa facciosa. Ele orienta Tito a adverti-la uma primeira e uma segunda vez e depois evitá-la, sabendo que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. A instrução mostra equilíbrio. Tito não deveria agir com precipitação, como se toda dificuldade exigisse afastamento imediato. Havia espaço para advertência, correção e chamado ao arrependimento, mas também não deveria permitir que alguém insistisse em dividir a igreja indefinidamente. Um ponto importante aqui é entender quem é a pessoa facciosa. Paulo não está falando de alguém que tem uma dúvida sincera, nem de um cristão fraco que precisa de ensino e cuidado. Ele se refere a alguém que insiste em provocar divisão, mesmo depois de ser advertido.
A igreja deve ser paciente para corrigir, mas também precisa proteger sua comunhão e sua missão quando alguém permanece, criando contenda e desordem. Depois dessas orientações, a carta se aproxima do fim com detalhes pessoais. Paulo menciona Ártemas, Tíquico, Zenas, o intérprete da lei, e Apolo. Ele pede que Tito vá encontrá-lo em Nicópolis, onde Paulo havia decidido passar o inverno. Esses nomes mostram que Tito não trabalhava isolado. Havia uma rede de cooperadores, homens envolvidos na missão, mensageiros, companheiros de viagem e servos que ajudavam a obra a avançar. A carta, que começou com Tito em Creta, termina mostrando que a missão da igreja ultrapassava uma única ilha. Mas mesmo nesses detalhes finais, Paulo não abandona o tema principal. Ele pede que Zenas e Apolo sejam encaminhados com cuidado, para que nada lhes falte. E então volta a dizer que os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutíferos. A última grande ênfase da carta é a mesma que atravessou todo o livro. A fé verdadeira precisa produzir fruto. Essa frase fecha o caminho que Paulo construiu desde o início. Tito foi deixado em Creta para colocar em ordem o que faltava. Presbíteros deveriam ser estabelecidos para proteger a igreja. Falsos mestres precisavam ser confrontados. A sã doutrina deveria formar idosos, mulheres, jovens, servos e toda a comunidade. A graça de Deus deveria ensinar o povo a renunciar à impiedade e viver de modo sensato, justo e piedoso. E agora, no fim, Paulo mostra que a igreja não deve gastar sua energia com disputas inúteis, mas aprender a suprir necessidades reais e produzir fruto diante de Deus. A palavra final não é uma teoria distante, é uma igreja aprendendo a viver. Cristãos que antes poderiam se perder em debates vazios, agora são chamados a cuidar do que é necessário. Uma comunidade que poderia ser marcada por divisões agora deve ser marcada por boas obras. Um povo que foi salvo por misericórdia agora deve viver de maneira útil, frutífera e visível. Paulo encerra com saudações. Os que estão com ele saúdam Tito, e ele pede que Tito saúde os que os amam na fé. A graça seja com todos. A carta termina com graça, como começou, com esperança e verdade. E essa graça não fica apenas como palavra final bonita. Ela é o fundamento de tudo o que foi dito. A graça coloca a igreja em ordem, forma líderes, confronta o erro, educa o povo, ensina mansidão, gera boas obras e preserva a comunidade de uma fé vazia. Assim, no capítulo 3 de Tito, dos versículos 9 a 15, Paulo encerra a carta mostrando o caminho de uma igreja saudável. Ela deve evitar discussões inúteis, lidar com quem insiste em dividir, apoiar a missão, suprir necessidades e permanecer frutífera. O livro termina sem espetáculo, mas com uma visão muito clara. A Igreja de Cristo deve ser firme na verdade, organizada na liderança, transformada pela graça e conhecida por uma vida que torna o Evangelho visível. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero daquilo que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Tito. A graça de Deus também pode colocar minha vida em ordem. Esse comentário não é apenas uma frase. É uma declaração de quem entendeu que a fé cristã não é apenas discurso, não é apenas aparência religiosa, não é apenas saber falar sobre Deus. A carta a Tito nos mostrou que a graça de Deus salva, ensina, corrige, organiza e transforma. Ela entra na vida real, alcança a casa, a família, o trabalho, a igreja, o comportamento diante da sociedade e a maneira como tratamos as pessoas. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo dessa carta?
Foi a missão de Tito em colocar a igreja em ordem. Foi o chamado para uma liderança íntegra e fiel à palavra. Foi o perigo dos falsos mestres que professavam conhecer a Deus, mas o negavam por suas obras. Foi a sã doutrina descendo para o cotidiano, formando homens, mulheres, jovens, famílias e trabalhadores. Ou foi a mensagem poderosa de que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação e nos ensinando a viver de modo sensato, justo e piedoso? Talvez, enquanto você acompanhava essa carta, Deus tenha mostrado áreas da sua vida que também precisam ser colocadas em ordem. Talvez seja a sua fé, sua casa, suas palavras, seus relacionamentos, suas prioridades, sua forma de servir, sua maneira de lidar com as pessoas, ou até mesmo a diferença entre aquilo que você professa e aquilo que suas obras revelam. A carta a Tito nos ensina que Deus não quer apenas pessoas que falem corretamente sobre a fé. Ele forma um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo que foi alcançado pela misericórdia, renovado pelo Espírito Santo e chamado a viver de modo que a doutrina de Deus seja adornada, embelezada e confirmada pela própria vida. Por isso, compartilhe nos comentários qual parte dessa carta confrontou mais o seu coração. Qual área da sua vida precisa ser reorganizada pela graça de Deus? Quando você testemunha, você fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas a continuarem firmes no caminho do Senhor. Oro para que essa jornada pela carta a Tito não termine aqui como apenas mais um vídeo assistido. Que ela se torne um marco de transformação. Que Deus coloque em ordem aquilo que está desalinhado. Que a sua fé não seja apenas uma confissão bonita, mas uma vida visível, frutífera e fiel. Que a sua casa seja alcançada pela sã doutrina. Que suas palavras carreguem mansidão. E suas obras revelem a graça que você recebeu. E que a esperança da vida eterna mantenha seus olhos firmes em Cristo. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie. Carta a Tito nos lembra que Deus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Você não precisa tentar se limpar sozinho para depois se aproximar de Deus. Venha a Ele com sinceridade, reconheça sua necessidade, arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e entregue sua vida a Deus. Diga com sinceridade: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso da Tua misericórdia. Eu entrego minha vida a Ti. Salva-me, transforma-me e coloca minha vida em ordem pela Tua graça. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê discernimento, firme sua fé na verdade e faça da sua vida um testemunho vivo da graça de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.